Olá, meus queridos, um bom dia para vocês, ou uma boa tarde, uma boa noite, não sei que momento vocês vão assistir esse vídeo, mas eu estou gravando aqui ao vivo, no sabadão, ao vivo aqui no Instagram, para conversar com vocês sobre a avaliação gerontológica, tá bom? Eu tenho recebido aí várias mensagens, né, dos alunos aí da gerontologia, aqueles que estão se especializando, né, ou se graduando, fazendo tecnólogo também sobre avaliação. E aí eu resolvi vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Para você que não me conhece, sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, trabalho há mais de 12 anos, né, no campo do envelhecimento humano, e tem mais de 400 vídeos no meu canal do YouTube, tá bom? Sugiro que você acesse o meu canal do YouTube aí e assista os vídeos que eu já tenho disponíveis, né? Dê um passeio aqui no meu Instagram, no meu Facebook. Tem bastante coisa disponível aqui para vocês, tá bom? Bom, o que é a avaliação gerontológica, né? É uma avaliação que ela é realizada pelo profissional de gerontologia, né? Profissional que é especialista, bacharel, né? Ou tecnólogo em gerontologia. E a gente utiliza aí vários métodos, né? Vários instrumentos aí para poder fazer essa avaliação gerontológica, tá? O objetivo sempre é melhorar a qualidade de vida do idoso, é promover o envelhecimento ativo, né? Pensando aí nas dimensões sociais, na dimensão física, né? Na dimensão espiritual, tudo aquilo que tem relação com a qualidade de vida do idoso. Então a ideia é você utilizar umas ferramentas para fazer o diagnóstico e a partir do diagnóstico você propor um plano de ação, né? Um plano de intervenção aí para melhorar essa qualidade de vida do idoso. Existem vários eixos nessa avaliação gerontológica, mas um dos principais é a avaliação da capacidade funcional do idoso. Então, nós, profissionais, vamos avaliar primeiro a questão da autonomia, né? Se o idoso tem condições de gerir a própria vida, de se organizar, de administrar a própria vida. Essa é uma questão envolvida na capacidade funcional, e tem também a avaliação da funcionalidade no sentido da independência, né? Se esse idoso é um idoso independente, ou seja, se ele tem condições de tomar o banho, fazer as compras, fazer a própria comida, organizar sua vida financeira, né? Tudo isso a gente vai avaliar, qual é a capacidade funcional do idoso, ou seja, se ele tem a capacidade, primeiro, em questão de autonomia, de planejar, de organizar, de administrar a própria vida, e segundo, se ele tem condições de realizar as tarefas ali do dia a dia, né? A rotina do dia a dia, se ele consegue fazer tudo sozinho, se ele precisa de outras pessoas para ajudar, para dar um apoio, ou se ele é um idoso totalmente dependente, tá? São questões aí da avaliação. O que interfere na capacidade funcional do idoso? São várias questões que muitas pessoas não sabem, e é isso que a gente vai avaliar. Por exemplo, a questão do autocuidado, se ele tem condições de se cuidar, né, de tomar o próprio banho, fazer a própria higiene, ou se ele precisa do auxílio de outras pessoas. Tem a questão dos medicamentos que o idoso toma, isso também vai influenciar na capacidade funcional dele, né? Alguns medicamentos acabam restringindo a capacidade funcional, inclusive aumentando o risco de quedas, né, entre pessoas idosas. Tem a questão das comorbidades, né? Dependendo do tipo de doença que esse idoso tem. Isso também compromete a qualidade de vida dele, né? Por exemplo, se ele tem uma demência, se ele tem um diabetes, se ele tem uma doença articular. Tudo isso vai interferir na independência do idoso. Tem a questão da acessibilidade, se onde ele mora é um local acessível, né? Por exemplo, se ele utiliza cadeira de rodas, onde ele mora é acessível, né? Ou mesmo se ele não utiliza cadeira de rodas, o banheiro tem barras de apoio, a casa dele, o ambiente é um ambiente que traz algum tipo de risco para ele, né? É um ambiente propício a quedas ou é um ambiente adaptado realmente para a pessoa idosa. Tem a questão da mobilidade, né? Como eu falei, esse idoso ele tem a capacidade dele de mobilidade ainda preservada ou não, né? Ele consegue andar bem, ele tem flexibilidade, ele tem massa muscular, como que é isso, né? É uma coisa que a gente vai estar avaliando também. Ele faz exercício físico, ou ele é um idoso sedentário, qual o nível de exercício físico? A gente avalia também a questão sensorial, né? Esse idoso enxerga bem, ele escuta bem. São coisas que comprometem também, porque você imagina um idoso que ele não consegue enxergar bem, ele vai ter um conjunto de dificuldades, né?
um idoso que ele tem dificuldade de audição, complica até inclusive a vida dele em família, porque muitas vezes o idoso finge que ele está ouvindo quando ele na verdade não está ouvindo. Aí isso cria vários conflitos, né? Às vezes o familiar vai dizer que o idoso é teimoso, e na verdade ele nem é teimoso, é porque ele não está ouvindo, né, o que as pessoas estão falando para ele. Então, tudo isso a gente avalia também na avaliação gerontológica. Tem a questão da alimentação. Será que a alimentação do idoso hoje, que ele está fazendo, é uma alimentação saudável, uma alimentação que vai contribuir para a saúde dele? Ou é uma alimentação ruim? Quantas vezes no dia ele se alimenta? Qual é a qualidade desses alimentos, né? Tem a questão do suporte social que a gente também avalia. Esse idoso precisa de outras pessoas e se ele precisa, ele tem esse apoio? Ou se no momento ele não precisa? Se ele precisar, com quem que ele pode contar? Qual é a rede de apoio? Ele tem familiares? Tem amigos? Tem instituições próximas dele, né, que possam ajudar? Tem estratégia de saúde da família? Tem centro de referência de assistência social? Com quem ou com qual instituição que esse idoso pode contar, tá? E tem a questão da cognição, como eu falei, a gente tem que avaliar a cognição, avaliar se esse idoso está desenvolvendo algum tipo de demência, se ele tem um risco maior para demência, se esse idoso está desenvolvendo depressão ou se ele já é depressivo também, né? E a questão das finanças, né? Ele tem condições de lidar com as finanças, de administrar, ou ele precisa de outras pessoas, ou ele precisa, né? Tem muitos gastos, né? E quem que ajuda, né, a lidar com essa questão financeira, né? Às vezes tem idosos que utilizam muitas medicações, enfim, e aí que precisam de um suporte financeiro maior. Ou, de repente, a remuneração dele não dá conta, né? Não tem familiares que possam ajudar, mas será que existe algum benefício, né? Dentro da política de assistência social ou no município que a gente pode estar encaminhando esse idoso, direcionando para que ele receba esse benefício? Então, são várias questões que a gente vai estar avaliando, são vários domínios. Então, quando a gente fala de avaliação gerontológica, né, o profissional de gerontologia vai avaliar vários domínios, social, psicológico, de saúde física, de saúde cognitiva, né, a questão financeira, a questão de suporte social, tudo isso a gente vai avaliar, mas não é só avaliar, né? Então, isso que eu queria falar para vocês, na verdade, que são estudantes, né? Não adianta vocês fazerem várias perguntas, preencherem vários formulários, utilizarem vários instrumentos, várias técnicas, várias ferramentas, se vocês não souberem propor, né, um plano de ação, porque o que eu vejo, infelizmente, é muito isso, né? Você trabalha em algum serviço, aí você faz entrevista com o idoso, faz diversas perguntas para nada, porque você não propõe nada. Então, na verdade, o profissional de gerontologia não basta ele avaliar, ele tem que saber propor, né, um plano de ação, um plano de intervenção, né? Saber encaminhar. Olha, se eu vejo que esse idoso está com algum problema de mobilidade, né? Então tem que saber relatar isso, encaminhar para um fisioterapeuta, para uma avaliação. Se eu desconfio de alguma demência, eu tenho que saber conversar sobre isso, tem que ter domínio, né? E levar isso aí para um profissional, para o geriatra ou para o psiquiatra, né? Ou geriatra, psiquiatra ou para o neurologista, né? E tá avaliando, levando essa condição para junto com esse profissional traçar, né? É um plano de ação. Então, é uma avaliação que demanda uma coordenação de cuidados. Então, o profissional de gerontologia vai fazer essa avaliação, utilizar os instrumentos, as ferramentas, vai coordenar esse cuidado, que é encaminhando para outros profissionais, promovendo esse diálogo com outros profissionais, para traçar um plano de cuidado, de intervenção para melhorar a qualidade de vida do idoso, né? E a ideia é o que? A gente entender quais são essas necessidades do idoso, fazer esse levantamento de necessidades, fazer o levantamento dos recursos da família, dos recursos do idoso, dos recursos, né, institucionais, das políticas de saúde, de assistência, de previdência, né? E aí propor uma intervenção, né? Fazer um plano de intervenção, propor às vezes políticas públicas. Às vezes você trabalha num município que você percebe que tem um perfil assim, muito comum, né, entre a população idosa que não tem serviços que atendam a essas necessidades. Aí você pode propor, né, participar do Conselho do Idoso ou de outras instâncias, né, de deliberação, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência, para você, bom, eu conheço esse perfil aqui e a gente pode pensar em construir tal e tal política, né? Tais e tais ações aí dentro do que é competência aí desse município, né? Então, avaliando esse perfil, fechando, né? Quando o profissional de gerontologia faz a avaliação do perfil desse idoso, faz o diagnóstico, né, do idoso, o foco vai ser, primeiro, claro, melhorar a qualidade de vida individual desse idoso, né?
propiciar a ele, enfim, a avaliação com outros profissionais, né? É uma avaliação multidisciplinar que a gente depende de outros profissionais para ter um diagnóstico fechado, né? Às vezes a gente levanta ali os riscos, ou a gente suspeita de determinadas condições e a gente vai precisar de outros profissionais junto para fazer essa avaliação completa. Aí eu foco em melhorar a qualidade de vida individual desse idoso, mas também, né, à medida que você faz a avaliação gerontológica de vários idosos dentro daquela instituição ou daquele município, aí você faz esse levantamento de perfil geral, o que é comum, quais são as demandas compartilhadas entre esses idosos. Aí você vai traçar um plano também dentro daquela instituição ou para aquele município. Então, por exemplo, se você faz avaliação gerontológica dentro de uma instituição de longa permanência, aí você traça o perfil daqueles idosos e você percebe, por exemplo, que eles têm grande risco de desenvolver demências, né? Aí você vai sentar junto com o gestor dessa instituição e vai traçar um plano de intervenção para esse grupo de idosos, né? Vamos fazer exercícios cognitivos, né? Vamos promover mais atividade física para os idosos, vamos promover mais atividades sociais, né? Para eles trabalharem mais a cognição, vamos ficar atentos à questão da alimentação, né? Então você pode utilizar também para ver a questão do perfil dentro daquela instituição ou daquele município. Às vezes você trabalha num município que você, por meio das avaliações, você percebe que os idosos são muito sedentários, que os idosos desse município não têm muita vida social. Aí você vai propor, né, um grupo de atividades físicas para esses idosos, né, dentro daquele bairro, dentro daquele município, de grupos de estimulação cognitiva, né? Então a avaliação gerontológica serve para isso. Não é só para avaliar, mas para você avaliar e para você propor também, né, dentro da instituição, dentro daquela família ou dentro daquele município, tá bom? Coisas que possam melhorar a qualidade de vida do idoso. Eu quero dar um bom dia para quem esteve aqui assistindo, né, essa live comigo ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer também. Eu vou disponibilizar essa live no Facebook, vou disponibilizar também no YouTube. Se vocês tiverem dúvidas sobre avaliação gerontológica, vocês podem perguntar, tá bom? Ao longo dos próximos dias vou falar um pouco mais, né, detalhadamente de algumas coisas da avaliação gerontológica, né, que a gente avalia várias questões, como eu falei, né, a gente faz testes cognitivos, a gente avalia nutrição, enfim, várias coisas. E aí eu vou ir detalhando para vocês ao longo das próximas lives. A ideia agora era assim, vocês entenderem o que é avaliação, os domínios, né, da avaliação gerontológica, entenderem que um dos eixos é essa questão da capacidade funcional, né, avaliar se o idoso pode gerir a própria vida sozinho, quais são as ações, né, as tarefas que ele consegue fazer, quais são as necessidades deles, né, para a gente poder propor mudanças, tá bom? Quero dar um bom dia ainda, né, para Leonésia, bom dia para Micheline. Vocês estão vendo aqui as plantas, estou aqui na casa da minha mãe hoje descansando um pouquinho, né, gente? E aproveitei para vir aqui fazer uma live, conversar um pouquinho com vocês ao vivo, tá bom? Que vocês tenham um excelente sábado, um excelente final de semana. Não deixe de compartilhar essa live, de curtir também e de marcar aí outras pessoas que atuam nesse campo do envelhecimento, tá bom? Ó, fiquem na paz aí, um ótimo sábado para vocês. Tchau, tchau.